Alô, galerinha do 7º ano do CIEP de Aperibé. Quero desejar a vocês tudo de bom, né? Nós estamos aí nesse período de quarentena, espero que todos estejam bem em suas casas. E essa semana, hoje, né, segunda-feira, e durante toda a semana, nós teremos aulas através de conferências, através da nossa plataforma, né, que começou hoje, e eu espero que a gente consiga fazer um bom trabalho. No momento é o que é possível, então para que vocês não percam mais tempo, fiquem atentos às nossas explicações, às atividades que nós estaremos sugerindo para vocês, interajam, né, na nossa plataforma para que a gente possa fazer um bom trabalho, até que tudo se normalize e possamos voltar ao normal, que é o que a gente mais deseja, estarmos juntos novamente para os nossos abraços, para as nossas trocas de experiência. Bom, o assunto que a gente vai discutir aqui, a gente já começou a trabalhar em sala de aula, e vocês devem se lembrar muito bem, que é o renascimento cultural, né? Como a gente já viu, a palavra renascimento, essa expressão que foi denominada depois por historiadores mais modernos, né, representa uma nova visão de mundo. O renascimento cultural era uma forma diferenciada de algumas pessoas olharem o mundo, né, através de um pensamento novo. Nós estamos falando de um período, o período do início do Renascimento, em que a gente vive ainda alguns resquícios do que nós conhecemos como Idade Média e feudalismo. Naquele finalzinho ali do feudalismo, na crise do século XIV, né, a gente tem aí o desenvolvimento dessas ideias, né, dessas novas ideias, dessa nova visão de mundo. Então, o que a gente precisa de perceber sobre o Renascimento? Isso aí para a gente discutir, né, e também para a gente recordar, nós já começamos a falar sobre isso. O Renascimento, ele tem um pai. O movimento renascentista, que começou na Itália, teve como berço as cidades italianas, né, as repúblicas italianas, principalmente as cidades de Gênova, a cidade de Veneza, Milão, Roma, Florença, principalmente Gênova, Veneza, né, e Florença eram cidades assim bastante desenvolvidas dentro da área do comércio, cosmopolitas, significa dizer que ali havia, né, um intenso fluxo de pessoas muito inteligentes, sábias, vindas de diversas regiões do mundo, que, como a gente já viu, quem faz comércio, geralmente uma região bastante desenvolvida no comércio, é uma região também que tem um desenvolvimento cultural muito grande. Essa mistura de diversas culturas que o comércio acaba proporcionando. E eram cidades também muito ricas. Então a gente vai observar que o movimento renascentista, ele tem início na Itália, principalmente nessas cidades italianas que a gente acabou de dizer, por uma série de razões ou fatores. Um deles é o fato de que essas cidades eram bastante desenvolvidas, principalmente no comércio. Ali você vai ter uma classe social, né, que é a alta burguesia, que a gente chama de protetores ou patrocinadores desses artistas do Renascimento, que ficaram conhecidos por mecenas, aquelas pessoas que patrocinavam esses artistas. A outra razão também é o fato de que é na Itália que a gente tem aí um resquício, uma importante contribuição da civilização clássica greco-romana. Então a gente tem aí o classicismo, que também é uma característica muito importante do movimento renascentista. Mas nós já vimos aí, a gente começou a falar, né, que o Renascimento tem uma raiz muito profunda, que é o humanismo. O humanismo, que é esse movimento surgido no finalzinho do século XIV, cujo objetivo é o de reformar as universidades medievais. E para isso, esse movimento, talvez retirar das mãos da Igreja Católica, né,
o controle da educação, que na época encontrava-se nas mãos da Igreja Católica, assim como toda a cultura que se desenvolveu durante o período da Idade Média. E o humanismo baseava-se nos conhecimentos deixados pela cultura clássica greco-romana, não é? Então, o objetivo deles era uma nova visão de homem, e um dos valores desenvolvidos ali, que a gente vai perceber, é o antropocentrismo. O antropocentrismo, uma das principais características, né, ou ideias básicas do Renascimento, que valoriza, que coloca o ser humano no centro das atenções. Portanto, o movimento renascentista, que surgiu de um movimento anterior, que é o humanismo, ele vem para buscar valorizar o ser humano como medida de todas as coisas, que, aliás, é um pensamento grego. O homem é a medida de todas as coisas. Então, a gente vai perceber aí que o objetivo do Renascimento é tirar um pouco aquela ideia, né, de que Deus está no centro do processo, como era na Idade Média, o teocentrismo pregado pela Igreja Católica, né, e valorizar o ser humano e a sua capacidade de criar e recriar. Né? O ser humano, ele se pergunta, ele mesmo que quer se descobrir, é o ser humano que busca respostas na própria natureza e na sua própria condição humana. O movimento renascentista, através da busca pelo conhecimento nos elementos da natureza e na busca do seu eu interior, ele consegue, né, deixar um pouco de lado aquela ideia de que tudo o que acontece pela vontade de Deus. Né? Então ele quer se libertar. O movimento renascentista, como um movimento cultural, ele é um movimento de libertação do ser humano. E aí você vai observar que, além da característica principal, né, ou ideia principal do movimento renascentista, que é o antropocentrismo, a gente vai ter várias outras características também que vão ajudar a gente a perceber aí essa nova mudança, né, desse homem que é proposto aí pelo movimento renascentista. Você vai perceber aí, né, a valorização da figura humana, o naturalismo, né? Você vai perceber, por exemplo, o nacionalismo como uma característica também a ser compreendida, uma ideia do Renascimento, né? Você vai perceber também aí o hedonismo, que é uma outra característica do Renascimento, que visa aí a busca pelos prazeres da vida, pelos prazeres terrenos, né? O próprio humanismo é também uma característica ou uma ideia do movimento renascentista. E a gente vai perceber, né, nesse movimento renascentista, nessa nova visão de homem, nessa nova visão aí de mundo também, que o artista renascentista, ele procura, através da sua arte, principalmente nas artes plásticas, a gente vai perceber muito isso na pintura ou mesmo na escultura, que o artista ele vai procurar colocar o maior realismo possível em suas obras. Você observa numa pintura ou numa escultura do Renascimento a preocupação do artista em representar da forma mais real possível aquela figura que ele acabou de fazer, né? Seja ela uma escultura, seja ela uma pintura. Movimento, né? Profundidade, sentimento, isso tudo a gente vai perceber tanto nas pinturas como nas esculturas do Renascimento. E isso são valores que a gente vai perceber aí, né? Que vai fazer com que o ser humano, o homem, se aproxime mais de si mesmo e conheça mais o seu lado interior. Você pode, inclusive, observar nas artes plásticas do Renascimento uma preocupação muito grande, além, né, claro, como a gente já falou, com a valorização do ser humano, com elementos da própria natureza, mas também a preocupação do senso crítico, né, do realismo, proporção, profundidade em suas obras.
Uma obra, uma pintura, por exemplo, renascentista, ela busca representar, através de uma pintura, a dimensão que aquela obra, que aquela figura, né, possa apresentar ali para o interlocutor. Ou seja, quando você observa uma obra renascentista, é como se você estivesse olhando para uma janela. Você tem uma primeira dimensão, uma segunda dimensão, uma terceira, ou seja, uma tela, uma pintura, ela pode ser multidimensional, ela vai te dar uma ideia de profundidade muito maior, de realidade muito maior, né? Movimento, né? Você observa também numa pintura renascentista a preocupação do artista com a leveza das cores, né? Também é uma característica muito interessante no Renascimento. Na questão da literatura, dentro das obras literárias do Renascimento, você vai observar muito a preocupação desses artistas renascentistas, né? Na literatura a gente está falando de quem escrevia poemas, quem escrevia peças teatrais, né? Eles se preocupam muito com a satirização, com a desvalorização do medievo, quer dizer, do período anterior. O renascentista, ele vem como um divisor de águas. Ele vai fazer o movimento renascentista, ele é uma ruptura com o antigo e o novo. Não significa que tudo muda. Nós sabemos que muitos valores renascentistas permanecerão, e algumas ideias até hoje, né? Mas a ideia da literatura renascentista é justamente satirizar, né? Zombar dos temas medievais, como, por exemplo, da cavalaria. Você observa muito isso aí quando você lê uma obra de Cervantes, Miguel de Cervantes, onde ele faz aquela história de Dom Quixote de La Mancha, né? Dom Quixote é um personagem criado por Cervantes e representa um cavaleiro que ficou perdido no tempo e no espaço. Ele já é ultrapassado, ele confunde as coisas, enfim. Há uma preocupação de, através aí de uma obra literária, né, representando aí uma história inventada, criada, mas no fundo, ela vem satirizar, né, o cavaleiro medieval. Assim como outras obras, as obras teatrais, por exemplo, representando ali o ser humano em busca de si mesmo, né? Shakespeare, William Shakespeare, inglês, quando ele escreve, né, aquela peça, quando ele fala aquela frase, célebre frase que todos conhecem, ser ou não ser, né? Eis a questão, quer dizer, ele não está mais perguntando para Deus sobre as dificuldades e sobre as dúvidas da vida. Ele está perguntando para ele mesmo, né? Ele está olhando para dentro de si mesmo. Então a gente observa muito isso aí. Também a gente observa, né, na literatura, renascentista, você observa muito a ideia de temas profanos, diferente da Igreja Católica, né, que sempre toda a cultura medieval é voltada para a religiosidade, em especial para a igreja, temas relacionados aí à Igreja Católica e à Bíblia, etc. A gente vai observar que o Renascimento faz a opção por temas, dentro da literatura, por temas profanos e a utilização da linguagem nacional. Dentro do Renascimento, dentro da ciência do Renascimento, a gente vai observar, porque o Renascimento, você tem o renascimento cultural, essa valorização, essa revalorização da cultura voltada para a transformação, para essa nova visão de mundo e de ser humano, e você tem também, claro, o renascimento dentro das ciências, as novas descobertas, né? Então você tem dentro da ciência a utilização, por exemplo, do método experimental. Ou seja, você não vai afirmar algumas coisas como era antes afirmada como verdades absolutas, dogmas da igreja, como, por exemplo, acontecia muitas vezes na Idade Média, uma grande epidemia. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia, né? Mas na Idade Média poderia, de repente, acontecer um fato como esse, e isso era dado como um castigo de Deus, e era tido como uma verdade absoluta, um dogma, uma coisa que ninguém poderia duvidar daquilo,
e senão ele poderia, de repente, ser considerado um herege, né, e ser perseguido, inclusive, porque ele estava duvidando de uma verdade que fora afirmada lá pela igreja. Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que dentro da ciência há essa preocupação em descobertas, né, descobertas científicas, estudos científicos, mas esses estudos, essas verdades, elas são baseadas no método experimental, negando os dogmas religiosos, dentro de uma visão muito mais racionalista. Então, o racionalismo é também uma característica muito importante do Renascimento. E aí, galerinha do 7º ano do CIEP 419, Benigno Bairral, a gente vai perceber que o Renascimento, como ele é esse divisor de águas, né? Nós estudamos a Idade Média, falamos lá sobre o papel desempenhado pela Igreja Católica nesse período, a força política, né? E principalmente a força cultural que a Igreja Católica, como única na Idade Média, ela possuía. Agora a gente tem aí o Renascimento como esse divisor de águas, né? Então nós estamos entrando numa nova fase da história que os pesquisadores vão depois, né, nomear esse período de Idade Moderna. Tamanha foram as transformações. E o Renascimento, o humanismo e o Renascimento, eles são muito importantes nesse início, né, de Idade Moderna. Porque vocês guardem isso aí. Vocês observem aí no livro didático de vocês e nas anotações que a gente fez sobre o Renascimento, observem as características ou ideias básicas, né, do Renascimento. Observem bem isso. Isso são ideias realmente inovadoras para aquela época, um novo olhar sobre o mundo, uma nova visão de mundo, uma nova visão de ser humano. O ser humano, ele é capaz, ele é a medida de todas as coisas, né? Ele pode descobrir muitas coisas. Os próprios artistas do Renascimento, na verdade, eles são também pesquisadores, né? Os artistas do Renascimento, eles, antes de serem pintores e escultores, eles eram observadores do corpo humano, estudiosos do corpo humano. Havia pintores renascentistas que desde muito cedo, desde jovem, começou aí na dissecação de cadáver, participando junto com outros pesquisadores aí sobre a anatomia humana, o estudo do corpo humano, né, do desenvolvimento, do funcionamento do sistema, dos vários sistemas do corpo humano. Então você observa nesses artistas, além de artistas, você percebe neles também cientistas, pessoas que pesquisavam o corpo humano, estudavam a anatomia humana, para que eles pudessem chegar o mais próximo possível de uma pintura ou de uma escultura que eles conseguissem chegar, né? Dentro da maior realidade, dentro do maior realismo possível. E aí o que a gente vai perceber? Isso aí vai abrir um leque de possibilidades. O Renascimento, como um movimento artístico, né, e cultural, e também como um movimento científico, ele vai abrir um leque de possibilidade para outros movimentos acontecerem. E o nosso próximo assunto é a reforma religiosa. Quer dizer, a Igreja Católica, a partir da reforma religiosa, ela não vai ser a única instituição cristã da história da humanidade, não é? Então a gente vai perceber que vai haver, a partir dessa ruptura com a Igreja Católica, outras igrejas cristãs, que serão denominadas igrejas protestantes, também de diversas denominações, como a primeira igreja que surge na Alemanha em 1517, ela foi pensada pelo monge Martinho Lutero, então ela fica com o nome de Igreja Luterana. A gente vai ter depois a Igreja Calvinista, muito parecida também com a Igreja do Lutero, porém um pouco mais radical, conhecida como Igreja Puritana. Depois a gente vai ver também uma outra igreja que surge na Inglaterra com o rei Henrique VIII. Aí um movimento religioso muito mais político, embora os outros movimentos religiosos também possam ser considerados políticos, econômicos,
e religiosos ao mesmo tempo, né? A gente vai ver que essas igrejas aí, elas atendem a diferentes classes sociais e elas têm interesses políticos, econômicos, sociais, etc. e tal. Então, o Renascimento ele vai ser esse divisor de águas. O Renascimento vai ser esse extraordinário desenvolvimento cultural e artístico que teve início na Itália, mas que depois se espalha por várias regiões da Europa, né? Até atingir aí várias regiões no mundo, mas principalmente dentro da Europa. Mas esse movimento, claro, ele vai ser muito importante do ponto de vista de mudanças, de novas visões de mundo. E aí a gente pode fazer uma relação entre a reforma religiosa, que é o nosso próximo assunto, ou seja, a primeira igreja evangélica, a primeira igreja cristã não católica da história, que surge na Alemanha, pelo monge, né, pelas mãos do monge Martinho Lutero, uma reforma que começa de dentro para fora, e ela tem tudo a ver com os novos valores que foram apregoados aí pelo Renascimento. Guardem isso. O movimento renascentista, como um movimento artístico, cultural e científico, ele traz para a gente esse leque de possibilidade de novas e novas visões de mundo e as transformações que a gente vai assistir e vai estudar nesse período conhecido como Idade Moderna. Para terminar aí o nosso vídeo, eu preciso que vocês sigam as orientações que a gente tem sobre o Renascimento lá no caderno de vocês. A gente começou antes de entrar esse período de quarentena, nós começamos lá a enumerar alguns pontos muito importantes desse movimento que é o Renascimento, né? Então eu quero que vocês deem uma revisão nessas anotações. Sigam também os textos que eu estou enviando para vocês aí, para reforçar aí o Renascimento, e resolvam as atividades que eu estou enviando. E a partir da nossa aula, quando vocês entrarem na nossa aula, na plataforma, eu gostaria que vocês fossem sinalizando com OK, para que eu pudesse acompanhá-los. Se tiver dúvida de algumas questões, pode fazer a pergunta também pela nossa plataforma, ou se vocês preferirem, pode ir pelo nosso grupo lá na turminha que foi criado da escola, tá? E as respostas a essas atividades, vocês vão deixando essas respostas. Se puderem imprimir as perguntas e colar no caderno, tudo bem. Caso não possa, vocês vão responder essas questões no caderno, respeitando as datas das nossas aulas. Amanhã, nós vamos colocar a data de amanhã, né, que é dia 7 de abril, aí responde. E o que não der para terminar amanhã, responda no dia 8, que é na quarta-feira, que é uma aula só, colocando lá as datas. Dando para responder tudo na terça-feira, vocês podem colocar somente a data de amanhã e as respostas. Caso tenha alguma dúvida, eu vou estar também na quarta-feira para tirar dúvida na plataforma. Se preferirem, pode fazer as perguntas também pelo nosso grupo, tudo bem? Que a escola criou. Fiquem com Deus, resolvam as atividades, não deixem de participar. Depois, com relação às avaliações, aí a gente vai mais para frente, vendo como que a gente vai fazer esse tipo de avaliação. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.